Bem, se me permitirem, bom dia a todos. Já estamos aqui com um delayzito de 3 minutos. Vamos iniciar a nossa reunião de Câmara do dia 3 de 3 de 2023, portanto 3 de março. Esta reunião traz aqui 19 pontos. Tem um período de antecede, que é o período da ordem do dia, e portanto dava a palavra aos seus vereadores se quiserem fazer alguma intervenção, dizendo que a sua vereadora está só a atender ali um telefonema e já se juntar a nós também nesta reunião, se houver algum assunto que seja relacionado com os pelouros dela, portanto teríamos então aqui que voltar, ou esperamos um bocadinho, ou voltar depois ao tema posteriormente. Então, dava aqui a palavra ao seu vereador Sérgio Lopes, à sua vereadora Fátima Teles, Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os digníssimos cuidadores do Salão Paroquial da Fátima Mata e todos os que estão connosco. Dar as boas-vindas também aqui aos 2 novos estagiários, não é? Que vão trabalhar aqui também, colaborar aqui também com a Câmara Municipal. Sr. Presidente, ao rever aquelas que foram as notas tiradas relativamente às questões da Praia da Barra, quando estivemos aqui há 6 meses em reunião de Câmara, em setembro último, surgem-nos aqui novamente 2 questões que me parece importante perguntar em que pé é que está a situação. A primeira prende-se com os passadiços da Praia da Barra e da Costa Nova, obviamente, perceber o que é que está a ser pensado. A época balnear está à porta, não é? O tempo passa rapidamente e penso que será uma altura importante e fundamental para que as coisas fiquem de facto operacionais novamente, porque o que temos observado é que as condições dos passadiços estão a deteriorar-se a olhos vistos. Temos conhecimento de concessionários que já eles próprios têm substituído as tábuas do passadiço e dos corrimões laterais porque estão completamente danificadas. Outros também que pelos meios próprios têm feito a limpeza do passadiço junto aos seus concessionários. Portanto, a nossa questão é saber o que é que está a ser pensado, o que é que vai ser feito e o que é que se prevê para que esta situação seja resolvida. A outra questão que há 6 meses nós também colocámos ao Sr. Presidente e da qual o Sr. Presidente se comprometeu a resolver era a questão da placa no navio Museu Santo André, que nós temos vindo a reclamar a sua recolocação após as obras. A placa ainda não está, queríamos perceber exatamente também o que é que se passa com essa situação. E é só. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Vereador, faz favor. Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Curiosamente trazia, não é surpresa nenhuma, trazia também, aproveitava o facto de estarmos na Praia da Barra e o facto de estarmos quase a chegar à primavera, trazia à mesmíssima questão que a Sra. Vereadora Fátima Teles trouxe, até porque, e portanto não vou repetir o que a Sra. Vereadora disse, apenas complementar que os passadiços são de utilização anual, não são de utilização exclusivamente na época balnear, mas pronto, se quisermos ser menos generosos, pelo menos quando está bom tempo, é importante que eles estejam utilizáveis para que as pessoas possam fruir deles, não só aqueles que nos visitam, mas aqueles que aqui residem e que têm a felicidade de aqui viver e de poder usufruir da frente marítima e por essa via usufruir dos passadiços. Portanto, é importante que nós garantamos condições de utilização dos passadiços nas melhores condições de segurança durante todo o ano e no mínimo dos mínimos quando eles são mais utilizados, que é a partir da primavera até ao setembro, outubro. E era esta questão que trazia, complementando também com um alerta que deixo, começando
começando a aumentar o número de pessoas que utilizam a Praia da Barra, o alerta que deixo para as questões que sufocam de alguma maneira as infraestruturas que aqui temos, nomeadamente aquelas que dizem respeito à utilização do automóvel e à dificuldade em acolher tantos automóveis, e aquela que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos urbanos. E, portanto, estando a chegar mais um ano em que a Barra e a Costa Nova serão, mais uma vez, felizmente, foco de muitas visitas, é importante que o município esteja preparado para que essas visitas sejam apenas uma riqueza e não um condicionamento à vida daqueles que aqui residem. Muito obrigado. Obrigado. Eu dava aqui a palavra ao vereador João Semedo, as questões que foram feitas e depois também fazia uma pequena intervenção. Por favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os vereadores, o público que está cá connosco e aos colaboradores do município que estão cá também para transmitir esta reunião. Bem, de facto, o tema dos passadizos é um tema que é sempre delicado de abordar, uma vez que, pese embora os seus vereadores falem nas questões turísticas, é muito importante também falarem nas questões ambientais. E os passadizos não têm só a função turística, mas também têm aqui uma função de preservação de toda a linha costeira e de reforço do cordão lunar. E compete à Câmara, em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente, que foi a entidade que investiu na generalidade ou na maior parte dos passadizos existentes, balancear então esta questão entre o que é a utilização mais turística e de lazer, que tem também a função de encaminhar quem nos visita ou quem passeia na praia para percursos devidamente definidos para que não circulem nas dunas, e com a questão da consolidação das dunas. Este ano fizemos algo que não tinha acontecido no passado, portanto antecipámos já a limpeza de passadizos. Este ano, já há cerca de 3 semanas, iniciámos a limpeza de passadizos, nomeadamente por via de uma mini giratória que teve a trabalhar sempre dentro dos passadizos. Contamos continuar esse trabalho já a partir da próxima segunda-feira. Já esteve programado, mas houve condições atmosféricas que não o permitiram fazer nas melhores condições, uma vez que sabemos que não podemos fazer uma intervenção mais intrusiva, porque não nos é permitido utilizar equipamentos de maior peso, de maior capacidade, uma vez que, para protegermos os passadizos, estamos a destruir as dunas. Portanto, temos sempre que fazer esta gestão dos ecossistemas. Em termos de madeiras, é um facto, os passadizos, quanto mais cobertos de madeira estiverem, mais se degradam, mas temos vindo também, já este ano, já fizemos algumas substituições de algumas tábuas. Essas notas que a Sra. Vereadora Fátima Teles fez, que houve alguns concessionários que já substituíram algumas madeiras, desconhecia, e vou verificar esse assunto. Sei que alguns concessionários, sim, de facto, já fizeram alguma remoção de areias e vão fazendo, para zelarem por aquilo que está, pela zona que está imediatamente em frente aos seus negócios, pronto. Mas isso é o mesmo que acontece também na via pública, quando alguém tem o seu negócio e também faz alguma pequena gestão daquilo que está em frente ao seu negócio. Tentamos estar, e acho que estamos articulados com os concessionários, e uma vez mais antecipámos este ano. Não é fácil conseguir então gerir esta questão, se vamos zelar então pelo turismo ou pelas dunas, mas posso adiantar que há cerca de 3 semanas fizemos uma visita com a Agência Portuguesa do Ambiente, em que visitámos os passadizos, e a Agência do Ambiente, com as suas equipas técnicas, fez um levantamento daquelas que são as zonas que poderão ser alvo de manutenção e aquelas zonas em que o passadiço poderá ter que ser desmontado e criado um novo. Estamos neste momento a avaliar o custo financeiro dessa operação para podermos, em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente, definirmos prioridades, para se temos capacidade para fazer um todo, ou aquilo que é possível. Esta semana
Estivemos também reunidos com o seu vice-presidente da APA e ficou desde já também agendada uma nova reunião para que possamos então, em sede de reunião, fazermos esta análise que acabei de referir, fazer a avaliação económica e ver de que forma é que podemos intervencionar os passadizos. Quanto à outra questão que o Sr. Vereador, Sr. Sérgio Lopes, fez acerca da questão da Praia da Barra, e depois também referiu que também se passa com a Costa Nova, e bem, porque os problemas são comuns às duas praias. Felizmente temos talvez as melhores praias do país, a Costa Nova do Prado e a Praia da Barra, e de facto há aqui uma solicitação muito grande que não é comportável pela dimensão do território. Portanto, tentamos gerir da melhor forma todos aqueles que recebemos. Em termos de estacionamento, é algo que não podemos ultrapassar, senão coordenar da melhor forma o trânsito. Aquilo que as autoridades têm estado com missão, no caso a GNR, é tentar ordenar o trânsito da melhor forma. Muitas vezes as pessoas não ficam insatisfeitas porque não estão a cumprir, e muitas vezes resulta em contraordenações, não é? Em multas, mas de facto aquilo que queremos é ordenar melhor o trânsito, até por questões de emergência. Portanto, se for preciso correr alguém, isso sim é que nos assusta profundamente. No entanto, também ressalvamos que foi ainda esta semana aberto o concurso para a construção de novos passeios na Praia da Barra, um concurso na ordem dos 400 mil euros, em que inclui duas fases que estavam previstas para o futuro, mas que as conseguimos antecipar, até por uma candidatura que fizemos ao PRR. Portanto, contamos que até janeiro, porque temos que fazer uma considerável zona da Barra também já tenha novos passeios, novos estacionamentos ao longo das vias, e para que haja então uma melhor organização do trânsito. No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, no último ano também fizemos aqui um reforço dos equipamentos para receber os resíduos produzidos aqui na Barra, mas ressalvamos uma vez mais que no tempo da época balnear o reforço existe sempre, e já não é de agora, já tem alguns anos. Portanto, há um reforço na recolha dos resíduos. Portanto, Sr. Presidente, penso que é o que me cumpre informar. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu estava na segunda intervenção aos Srs. Vereadores, se houver alguma situação lá. Não. Portanto, só para concluir, penso que ficou aqui dada uma nota sobre esta questão que foi levantada dos passadizos, com uma intervenção articulada e poderá ser mais ou menos musculada dentro daquilo que são as perspectivas de investimento da Agência Portuguesa de Ambiente com a Câmara Municipal e também os investimentos que decorrem durante o ano naquilo que é a melhoria das condições de recolha dos resíduos sólidos urbanos e também aquilo que será a recolha seletiva também, que é uma das preocupações que tem existido na Praia da Barra e que a médio prazo também se sentirá algum reforço de equipamentos também, até por força de algumas estruturas, alguns edifícios que estão a ser construídos e que deveriam ter já colocado também esses equipamentos, mas estamos atentos a isso na nossa fiscalização, e depois o reforço também que é feito na altura do verão. Portanto, também nas duas praias, como o Sr. Vereador disse, é só reforçar isto. Portanto, estamos atentos, vamos fazer isto, continuando também com o trabalho que temos feito o ano passado e que terá este ano também o seu seguimento da recolha seletiva, também atribuindo os sacos próprios aos nossos concessionários de praia, para que eles já possam fazer uma seleção e possamos ter também uma recolha no ponto quase de consumo. E, portanto, vamos continuar com essa atividade. E, portanto, penso que logo que a época balnear este ano também começará um bocadinho mais cedo, começará a 10 de junho, articulado com todas as outras praias também. É esse o nosso objetivo, articulando depois também com a Resgatilha, que é quem nos tem apoiado nesta situação. Portanto, estamos a começar a articular essas coisas todas para que tenhamos realmente um verão capaz de dar resposta a todos os venerantes que se encontrem cá e que nos visitem, e que também não haja muitos constrangimentos, se bem que a lotação muitas vezes já está esgotada ao fim de semana durante o inverno, portanto durante o verão mais certificada estará, portanto vamos estar atentos a isso. Muito bem, então fechado este ponto, este início da ordem de trabalho, iríamos passar então para o ponto 1, onde temos a ata, que aprova aqui, é a ata número 4, que tem a aprovação da reunião ordinária de Câmara de Ilha realizada no dia 16 de fevereiro, portanto a última reunião, que
foi de caráter privado e que aconteceu no edifício municipal. Portanto, perguntaria aos seus vereadores se têm alguma intervenção sobre esta ata. Sim. Sim, força. Sr. Presidente, na última reunião de Câmara, no período antes da ordem do dia, nós tivemos um debate, diria até longo, sobre a situação criada pela carta enviada pelo Sr. Presidente a 150 famílias, informando-as de que lhes retiraria a gratuidade do passo escolar. E esse debate até ocorreu por iniciativa do Sr. Presidente. E não consta na ata nada sobre esse assunto. Ambas as três forças políticas presentes no Executivo Municipal transmitiram posições que eu julgo que são importante serem vertidas na ata. Portanto, aquilo que eu proponho é que a ata seja feita e trazida à votação numa próxima reunião. Se me permite, Sr. Presidente, nós tínhamos exatamente essa mesma questão relativamente à ata da não inclusão no período antes da ordem do dia, de toda a questão que foi levantada com os passos escolares. Portanto, partilhamos na íntegra a posição do PS relativamente a esta ata. Muito bem, nós então vamos rever a ata e vamos fazer essa inserção sem qualquer problema. Como também não é hábito muitos dos assuntos que discutimos nessas reuniões depois serem vertidos na ata, mas vamos ter isso em consideração, se é aceito por mim essa posição. Muito bem, então o ponto 1 fica já para outra reunião. Iríamos ao ponto 2, o termo de balanço para conhecimento. Não sei se alguém tem alguma observação sobre isto. Não. Iríamos ao ponto 3, a alteração orçamental. Não sei se alguém tem alguma observação a fazer, onde tem a linha A e B, orçamento e grandes opções do plano. Não. Ponto 4, listagem de processos de loteamento e destaques de parcela no período de 25 de 1 de 2023 a 22 de 2 de 2003, para conhecimento. Nenhuma questão. Nenhuma. Iríamos aqui ao ponto 5, à contratação de serviços de regime de avanço para coordenador técnico de 23 milhas, conhecimento e emissão de parecer prévio. Daria aqui uma primeira intervenção à sua vereadora e depois aos seus vereadores, se assim entenderem. Sua vereadora, faz favor. É uma proposta para procedimento relativamente a uma contratação, a prestação de serviços relacionado com aquela que é a coordenação técnica de todo o equipamento, de todas as necessidades refletidas na gestão do 23 milhas. Muito bem. Daria a palavra aos seus vereadores, se quiserem fazer alguma intervenção. Faz favor. Relativamente a isto, começa a deixar uma auditoria, aquela que é a nossa preocupação relativamente às avanças. Esta não é, obviamente, exceção. Estamos a perceber que os nomes que aqui nos são apresentados, um deles é o coordenador, é a pessoa que já está a exercer estas funções há 3 anos, está, portanto, a terminar a avença. Portanto, estamos aqui a renovar uma avença. Coloca-se aqui de novo a questão da importância de abrir concursos, ainda que venham a ficar vazios, mas que esse procedimento seja uma realidade e que esta necessidade se torne um posto de trabalho efetivo na Câmara Municipal. Portanto, isto continuamos a sentir que há aqui um uso abusivo desta figura da avença. Depois tenho aqui uma questão, porque há aqui um aumento substancial nesta avença. Portanto, estamos a falar de uma avença que era de 1.700 euros mês e que agora me parece que passará para 2.000 euros mês. Eu pergunto se é o mesmo, se estamos a falar do mesmo trabalho, porque coordenação técnica, não é? Coordenador técnico, o porquê deste aumento, e eu não estou a pôr em causa que não seja merecido, mas se compararmos com os aumentos dos restantes, acho que ninguém vai aqui ter um aumento de 300 euros mensais no seu vencimento. Parece-me um bocadinho
injusto para com os demais funcionários e as demais avanças. Era a nossa questão. Bem, Sérgio Lopes, alguma intervenção? Sim, Sr. Presidente. A questão das avanças, pronto, ela é recorrente e a análise de cada caso deve ser feita com cuidado, porque nós estamos a falar de relações de trabalho precárias e, portanto, elas devem ser bem ponderadas, porque são relações de trabalho com elevada probabilidade de se constituírem como relações de trabalho injustas. Portanto, no que diz respeito a este caso em concreto e ao contexto geral do 23 milhas, tendo em conta a natureza das funções associadas, eu considero que esta avança é ajustada tendo em conta a natureza das funções. Agora, se é necessária, se não é necessária, se são muitas, se são poucas, esse é outro debate. O debate sobre se a figura contratual para recrutar determinado recurso humano para determinada tarefa, se a figura contratual da avança é ajustada ou não, eu acho que neste caso é ajustada como é em grande parte das avanças do 23 milhas, porque, para mal dos nossos pecados, a carreira da administração local está muito pouco adaptada a estas novas competências que as câmaras têm vindo a absorver. E esta foi uma avança que o Partido Socialista, no mandato anterior, este caso concreto, votámos favoravelmente, convencidos até pela maioria de então, de que, de facto, não haveria outra forma de contratar com eficiência um recurso humano para o desempenho destas funções. Mas, no que diz respeito à evolução da posição do Partido Socialista em relação às avanças no 23 milhas e, no geral, mas neste concreto no 23 milhas, a questão está na quantidade e na apreciação que nós temos que fazer, ainda para mais vereadores em regime de não permanência, sobre se são insuficientes, suficientes ou demasiadas. E os anos vão passando e este tipo de decisões vai-se repetindo, sem o necessário escrutínio do peso relativo que estas contratações têm, porque desconhecemos a realidade orçamental do 23 milhas. Aliás, não é novidade para o Sr. Presidente que tenho o interesse, enquanto vereador, de conhecê-lo, porque já requeri, em relação ao ano 2021, a estrutura de custos e receitas do 23 milhas, requerimento esse para o qual não tive resposta e vou voltar a solicitar em relação ao ano 2022, a ver se tenho melhor sorte. Porque o facto de o 23 milhas ter uma estrutura de recursos humanos muito dependente de avanças merece redobrada a atenção na tomada deste tipo de decisões, para evitar situações de desequilíbrio e injustiça para a Câmara, para os contratados e para os demais trabalhadores da autarquia. Portanto, eu admito que a estas questões o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora, que diariamente lidam com a conseguem fazer essa avaliação. Eu não consigo. Preciso de mais informação e não a tenho. Já a pedi e não me deram. E, portanto, essa atenção e essa apreciação depende de um conhecimento estruturado da realidade orçamental do projeto, que não temos. Portanto, eu não posso subscrever esta proposta. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dava uma segunda intervenção à Sra. Vereadora, em resposta àquilo que foi as questões colocadas, ou não, as afirmações também dos seus vereadores Fátima Teles e Sérgio Lopes. Relativamente àquelas que são as necessidades de qualquer projeto cultural, seja o 23 milhas, seja o normal funcionamento do museu ou das bibliotecas, como devem calcular, nós estamos a falar de estruturas e já tivemos esta discussão num outro contexto, numa reunião privada, mas já falámos exatamente sobre este tema. Trata-se efetivamente à luz daquele que é o previsto na carreira da administração local, como já referiu o Sr. Vereador Sérgio Lopes, que não se coaduna com aquelas que são as necessidades relativamente à resposta para a garantia dos projetos de cultura
que contactam efetivamente com o público em horários que todos os outros funcionários são efetivamente os horários de descanso. Nós trabalhamos a cultura para que seja participativa, que seja acessível a todos. Para esse efeito, naturalmente que aquilo que corresponde são horários de descanso na sua grande maioria. Tendo em conta a mensagem orçamental, como eu também já tinha a oportunidade de referir ao Sr. Vereador, efetivamente neste momento o Executivo tem informação fina relativamente à gestão do 23 milhas. Quando chegámos, efetivamente houve muita dificuldade em obter exatamente uma relação direta entre aquilo que eram as necessidades, as despesas, as receitas associadas ao projeto. Neste momento, e penso que também foi encaminhada alguma informação daquela que tinha requerido, mas existe sim essa referência neste momento, o que não existia na altura. E efetivamente aquilo que se verifica face às necessidades, inclusive as solicitações de alugueres, é que a equipa está subdimensionada. E penso que já acabei por responder a todos os pontos que foram elencados. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma intervenção? Colocaria então esta questão à votação. Abstenção com declaração de voto. Obrigado. O vereador, já que está na linha, ponto 6 também, faz favor, relativamente ao Museu Marítimo. Se me permite o documento, ou então tem no aí também. Sim, o Museu Marítimo neste momento, tal como também já tinha sido referido previamente, tendo em conta o funcionamento em permanência de 3 infraestruturas, 3 espaços, e também por consequência do concurso que ainda não terminou relativamente aos assistentes técnicos, nós temos a necessidade de suplantar esta resposta através deste contrato, deste procedimento de contratação que vem aqui à proposta da reunião. Deixaria só uma nota, que isto será mesmo uma situação que eu espero que em abril esteja combatada com o fecho dos concursos que estão abertos e, portanto, deixaria aqui também agora uma participação dos vereadores assim entenderem. Para então, o ponto 6, eu não disse, mas é a prestação de serviços para a gestão administrativa em geral e de visita do Museu Marítimo de Ilha, também em regime de aberto. Faz favor, Sr. Vereador. Relativamente a esta questão, novamente vamos abster-nos novamente desta situação, pelos mesmos motivos que temos apresentado nas últimas reuniões, relativamente àquelas que é a figura da mesa. Obrigado, Sérgio Lopes, por favor. Sim, Sr. Presidente. Bem, este é um falso recibo verde. É uma ideia que começa por admitir, porque de facto pretende ocupar este posto de trabalho através do recrutamento que está a decorrer no âmbito do concurso pessoal. E, portanto, o suprimento desta necessidade através de um contrato de avanço só se aceita por, no caso de ser transitório. A verdade é que já é transitório há muito tempo, porque nós não estamos a fazer uma avença nova, nós estamos na prática a renovar uma avença que já existe há 2 anos para aí. Portanto, o curto período temporal indicia, e as declarações da Sra. Vereadora indiciam que a situação é transitória, mas a verdade é que isso não está escrito no documento da proposta, e devia estar. E depois, por outro lado, nós já vamos, nestes primeiros meses do ano, em meia dúzia de avanças de 5, 6 meses, aprovadas desde o início do ano. Isto de alguma maneira também é a questão, lá está, é a questão da quantidade, Sr. Presidente, que falava há bocado. Necessidades estas que parecem
que não parecem estar a ser devidamente antecipadas, com processos de recrutamento devidamente planeados, porque a determinada altura, a quantidade de avanças que aqui já vieram, que se diz estarem a ser, que se diz serem, corresponderem a necessidades, que vão ser suprimidas no contrato pessoal, eu a determinada altura já não sei se dá para as encomendas do contrato pessoal. E não sei se esta transitoriedade não se manterá permanente. Portanto, eu aquilo que apelo é de que haja um diagnóstico estruturado de todas as necessidades e que haja processos de recrutamento devidamente planeados. Porque quando surge uma situação reportada como imprevista, nós somos levados a chancelar uma solução de improviso, que é aquilo que estas avanças são, mas quando essa situação se multiplica por várias, nós temos concluído que algo está a falhar na liderança dos processos. E, portanto, o Sr. Presidente dir-me-á que estes processos se arrastam de mandatos anteriores, dir-lhe-ei que o Sr. Presidente já vai quase a meio do mandato. E, portanto, urge inverter este ciclo e eu não sei a quantidade de avanças que nós temos aprovado se o contrato do pessoal a decorrer chega para tapar os buracos todos que têm sido abertos. E, portanto, é este apelo que deixo no que diz respeito às avanças, que é, no fundo, uma repetição daquilo que já temos vindo a dizer. Eu só deixava aqui uma nota assim muito rápida e superficial sobre isto, no sentido daquilo que se falou destas duas situações. Nós estamos conscientes daquilo que os seus vereadores vão afirmando aqui e não estamos muito preocupados se estamos a meio ou se estamos no princípio do mandato ou não. Estamos preocupados com aquilo que é a realidade da Câmara e as necessidades que a Câmara nos apresenta. E, portanto, nós, para combatarmos e com uma figura que é válida na administração pública, sejam estes falsos recibos verdes ou não, vamos tentar resolver o problema a todas as nossas estruturas para que elas realmente, face às necessidades, possam ter a melhor resposta. E isto prende-se aqui com uma situação de um concurso que está a decorrer já há algum tempo. Eu agora não lhe consigo precisar do dia propriamente da abertura do concurso e que tínhamos aqui a possibilidade de, em 200 ou 270 pessoas, num dos casos que apareceram e que se candidataram a esse concurso, está a ver depois quase 50% vieram a fazer o teste escrito e desse teste escrito, se estamos aqui a falar em 120, se calhar nem 20% conseguiram ter uma nota positiva. Portanto, eu não vou dizer ao Sr. Sérgio Lopes, ao Sr. Vereador, que estamos a caminhar num sentido negativo ou positivo. Estou-lhe a dizer que estamos a tentar resolver de forma legal as situações que nos apresentam na Câmara. Eu espero realmente que estas pessoas que se candidataram, que venham com força, com destreza e que venham preparadas para se englobarem na nossa equipa, para que possamos fazer o melhor trabalho e perante as necessidades que nos têm sido apresentadas pela estrutura. Não é propriamente o Executivo que tem criado aqui tem criado novas dinâmicas, mas essas novas dinâmicas têm precisado de pessoas. Pelo processo de descentralização na área, se calhar, da ação social, nós precisamos de um reforço das nossas equipas. E só depois de estarmos agora já com 3 meses em curso e que estamos a fazer a avaliação do processo, percebemos que temos que injetar ali pessoas e pessoas, se calhar, ao nível técnicos superiores. Portanto, abrir hoje um concurso para estas situações, possivelmente, se isto acontecer neste semestre, possivelmente só estamos a colmatar isto em 2024. Até por todo o trabalho que a Câmara tem tido e por todo o desenvolvimento que a Câmara tem tido interno, em toda a desmantelação, em todos os processos que temos estado a tramitar. Agora, há realmente também aqui um valor, e hoje já foram referidos, e o vereador até os cumprimentou, os nossos PMVETs, que são pessoas que realmente nós queremos inserir na Câmara e continuamos com esta aposta, para que eles possam, no fundo, depois saber que a administração pública pode ser um local de trabalho futuro para eles. É evidente que, se há valor em alguns PMVETs, e isso é reconhecido após o estágio que tiveram connosco,
nós reconhecemos isso e tivemos que recorrer à figura. E, portanto, quando refere essas 6 ou 7 notas de prestação de serviços que fizemos, foi mesmo que quisemos segurar essas pessoas para que elas tenham uma oportunidade de conhecer melhor a administração pública, o funcionamento, as leis que a regem, todos os mecanismos para que possam fazer depois as suas candidaturas quando nós abrirmos os concursos. Agora, nós não queríamos abrir agora um concurso porque sentimos uma necessidade de 23 milhas, ou depois porque sentimos na ação social também essa necessidade. Queremos, neste momento, perante o quadro pessoal que já foi aprovado com o nosso orçamento, ver tudo o que é que são as nossas necessidades, para quando concluirmos este processo avançarmos outros, até pelas limitações que temos também na área de recursos humanos. E, portanto, é este o princípio que nos está a nortear um bocadinho nestas coisas. Eu tenho gosto em trazer aqui isto. Olha, eu diria que não é propriamente o meu objetivo. Eu gostava mesmo que são situações permanentes de necessidade de terem contratos efetivamente diferentes com a administração pública. Agora, a verdade é que esta figura existe. E naquilo que prende-se com a parte cultural, é uma resposta que vai ser dificilmente dada por aquilo que disse, e muito bem, que é a contratação da administração pública, ou aquilo que são os quadros da administração pública, não prevêem esta questão de flexibilidade aos trabalhadores que nós tanto precisamos na parte da cultura. E, portanto, estamos sempre, e aqui englobo os museus e as bibliotecas, com as múltiplas atividades que vamos desenvolvendo, temos aqui enormes problemas de gestão de pessoal e de equipas. Até, vou-lhe dizer, um tema recente que está em cima da nossa mesa de trabalho, da vereadora, minha em especial, que é a necessidade que muitas empresas têm, e até do nosso tecido empresarial, de recurso aos nossos equipamentos, e nós não conseguimos dar resposta, nem há técnicos muitas vezes para podermos dar essa resposta. E poderia ser uma forma até de termos aqui eventos de outra dimensão, e que vamos tendo alguns, vamos ter agora já em março novamente, tivemos outros que já aconteceram, mas por empresas que podiam utilizar os nossos espaços e rentabilizarmos muito mais os nossos espaços e até aí dar aqui um empurrão na economia local em termos de hotelaria, em termos de comércio, e portanto isto era importante para nós e nós não conseguimos. Possivelmente ainda não temos definido o número de pessoas que poderia ser necessário para dar esta resposta. O problema é que não há no mercado, e as que há no mercado estão a dar, por assim dizer, socorro em vários sítios ao mesmo tempo. E, portanto, nós também somos um dos pontos em que eles estão a fazer isso. Portanto, esta é uma forma que se apresenta. Não é a nossa vontade de trazer aqui estas situações, mas nós temos que comatar as necessidades permanentes. E estas são necessidades permanentes que nós temos, até para que as equipas possam ter as nossas casas abertas. Neste caso aqui, estamos a falar claramente do Museu Marítimo de Ilha, com aberturas ao fim de semana, sábado e domingos, com a rotatividade que as pessoas têm, com os períodos de férias e tudo, e portanto não é fácil porque, essencialmente, estamos a falar aqui de um museu com 2 polos, que é o navio Santo André e o Sociedade Marítima. E, portanto, se tivesse só uma pessoa em cada sítio, já teríamos aqui 3 pessoas. O problema é que, muitas das vezes, não chega um horário. E se trabalharem ao domingo, também não podem trabalhar à segunda-feira, ou terão um dia de folga. E temos tido alguns ajustes com as pessoas que trabalham connosco, mas temos que ir pensando nisto, de forma a articular todas as nossas necessidades e de prever para o futuro um aumento do quadro pessoal. E isso é notório, até pelo número de pessoas que já se falou aqui, e muitas outras que ainda irão ser necessárias, com a descentralização, por exemplo, da área da saúde, também nos pode trazer necessidades. E, efetivamente, ela já vem deficitária para nós, em termos de recursos, mas nós vamos tentar dar essa resposta. Sr. Presidente, faz favor. Tenho que, até na sequência da intervenção do Sr. Presidente, sinto-me na obrigação de recentrar conceptualmente a questão, mesmo naquilo que diz respeito à minha posição. Nós estamos a falar neste ponto de uma tarefa de necessidade permanente da Câmara. E a um posto de trabalho permanente deve corresponder a um contrato de trabalho permanente. E no quadro legal em que a Câmara Municipal opera,
Um contrato de trabalho permanente consegue-se através de um concurso pessoal em que várias pessoas concorrem e é escolhida uma. Portanto, a avença não pode servir para suprimir uma necessidade permanente. Só pode servir para suprimir uma necessidade permanente em situações excepcionais e transitórias. E nós temos situações excepcionais e transitórias que se perpetuam por longos anos e devemos evitá-lo. E este é um desses casos. Há piores, mas este é um desses casos. E, portanto, as avenças não servem para dar experiência a pessoas. As avenças servem para suprimir necessidades da Câmara, umas que são transitórias ou cuja natureza das funções não corresponde a tarefas de necessidade permanente ou sujeitas à hierarquia, etc., que são muitos dos casos de 23 milhas de que falámos há bocado, mas agora não é disso que estamos a falar. Outras para suprimir necessidades permanentes, mas que, por força das circunstâncias, nós não conseguimos a tempo, porque um concurso pessoal demora tempo, não conseguimos, através de um concurso pessoal, suprimi-la de imediato e, portanto, recorremos à avença, transitoriamente, enquanto não fazemos o concurso pessoal. E, portanto, aquilo que eu neste contexto acho importante deixar é evitarmos ao máximo este tipo de situações e evitarmos que elas se arrastem o máximo, tanto tempo como se têm arrastado, porque isso é injusto para todas as partes. É injusto para o trabalhador que tem uma relação precária, trabalha a falsos recibos verdes. O conceito de falso recibo verde não é uma coisa inócua, é um conceito negativo. É uma coisa injusta para o trabalhador. É injusto para a Câmara porque não tem, de certa forma, a estabilidade da estrutura de recursos humanos que devia ter, porque estes contratos são menos estáveis, e é injusto para o conjunto dos trabalhadores que vê um lugar ser ocupado através de um mecanismo que, ainda que esteja previsto na lei, é um mecanismo pouco transparente se for usado para suprimir uma necessidade permanente, porque não houve um concurso de várias pessoas, através de um concurso pessoal, que puderam concorrer, quem quiser concorrer, concorreu àquele lugar. E isto não está a acontecer em muitos postos de trabalho da Câmara e em muitos deles de forma demasiado prolongada no tempo, face à sua condição defendida pelas maiorias de excepcionalidade. Muito bem, só para concluir, espero que isto não se arraste mesmo mais tempo e que já demos o primeiro passo para a solução e este tema tem sido abordado por si várias vezes, mas também tenho consciência que este espaço tem sido dado por nós. Portanto, vamos comatar isto e juntos faremos este trabalho que ficará como mérito deste Executivo trabalharmos essa matéria dos recursos humanos que nos estamos a fazer. Muito obrigado, deixaria a votação dos dois partidos. Faz favor. Contra a declaração de voto. Ponto 7. Substituição temporária do gestor de contrato. E alguma explicação se necessário, se não, passaria. Nenhuma questão. Muito bem. Ponto 8. Não sei se há alguma dúvida. Aquisição de equipamento de proteção digital e de vídeo, imagem e tecnologia para a sala de estúdio de cinema, auditório da Casa da Cultura. Nenhuma questão. Muito bem. Ponto 9. Programa Férias Divertidas da Páscoa, Verão e Natal de 2023. Deixaria também à consideração dos seus vereadores, se querem fazer alguma intervenção. Nós não. Sim, Sr. Presidente, só para afinar, pode ser lapso meu, mas no enunciado, no que diz respeito, nomeadamente às férias divertidas de verão, havia blocos semanais. E no enunciado desta edição eu não encontrei esses blocos semanais. Eles existem e não estão enunciados, vão ser divulgados depois posteriormente, ou deixaram de existir blocos semanais, ou seja, as crianças inscreverem-se em determinada semana. Muito
Bem, muito obrigado. Já o falámos o ano passado e tivemos esta discussão o ano passado e este ano pensámos de forma diferente isto, pensando aqui ao dia e não pensando aos blocos semanais, até pela dificuldade de adesão das pessoas a este programa durante a semana toda. Mas permite na mesma que as pessoas, ao custo igual, ser o valor que nós tínhamos estimado. Portanto, se as pessoas quiserem vir a semana toda, portanto, terão o bloco semanal dos 5 dias, não tem problema qualquer. Só que nós vimos que houve uma quebra, já vos tínhamos dito isto no balanço que fizemos das férias divertidas, nomeadamente até do Natal, uma quebra brutal da adesão a estes programas por suporte de outros equipamentos, nomeadamente empresas que neste momento prestam este tipo de serviços e que durante o ano todo já trabalham com os miúdos, tipo os centros de estudos e outras questões. E, portanto, vamos ver se este modelo se adapta melhor às necessidades da nossa comunidade e, portanto, é por isso que apresentámos isto ao dia e não aos blocos semanais. Está bem? Foi este o pensamento que prevaleceu aqui neste processo. Os valores foi de acordo com aquilo que tínhamos instruído no ano passado, portanto, mantivemos esta questão. Se tudo estiver explicado, deixaria a consideração dos seus vereadores. Por favor. Muito bem. Obrigado. O ponto 10, estamos a falar da festa de Pão de Volta e da comprovação de proposta de venda de produto de maioridade e o valor de inscrição das atividades. Se nada houver, passarei para o ponto. Então, ficaria aqui o A e o B aprovado. Ponto 11, com participação de passos escolares. Pronto, de acordo com aquilo que tínhamos falado e que não estava metido na ata, portanto, esta foi de acordo com os nossos juristas e com a situação que ocorreu e perante aquilo que foram as posições de duas associações de pais, nomeadamente da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo, a situação que nós preparamos para trazer aqui à reunião de Câmara. É evidente que esta situação vai ser por 4 meses, aquilo que temos aqui. Tivemos uma reunião com a empresa transportadora, finalmente. Eu ia pedir ao meu adjunto só as informações do espaço, do número de espaços, está bem? Mandou-me aqui para o meu mais? Não, dos números de passos que estão a ser utilizados, peço desculpa. Se os vereadores não permitem, só aqui. Só. Sim. É isto. E, portanto, finalmente nós recebemos aqui os dados. Eu vou só aqui verificar se descarreguei esta informação. Tem o e-mail. Não encaminhe, traga-me aqui que eu vejo aqui. É aquilo que falei.
E então, relativamente a isto, nós fizemos uma abordagem juntamente com a empresa transportadora, perante aquilo que tínhamos recebido dos pais, e, portanto, conseguimos aqui um prolongamento por mais 15 dias para que os pais acautelassem, uma vez que 6 famílias já tinham retirado o passe, e verificámos finalmente aquilo que tínhamos falado também na última reunião, que haveria só utilizações não diárias, mas utilizações durante o mês de janeiro de 90 utilizações do passe. Não quer dizer que estes 90 jovens tenham utilizado os 146 o passe todos os dias, esporadicamente o usaram. Portanto, ficou isto também esclarecido, que era uma coisa que nós nunca tínhamos recebido, esta informação. Portanto, eu acho que esta situação fica colmatada da ordem que nós tínhamos pensado e que também não é aquilo que é a solução para o problema. Portanto, nós teremos que ver a outra solução, que também é, se assim o entendermos, então, alterar o nosso regulamento para que esta situação caiba lá de futuro e, portanto, se consiga resolver. Acho que também vamos ter aqui uma prova que é, a partir do mês de abril, vamos ter aqui as necessidades efetivas deste transporte, que é aquilo que também defenderam as duas associações de pais que estiveram presentes connosco. Reunimos com os agrupamentos de escolas, reunimos com as associações de pais e, portanto, trazemos este processo aqui também para o fechar agora por este período até ao final do ano letivo. Alguma consideração dos seus vereadores, depois irei receber. Faz favor. Sim. Desculpa. Aqui relativamente a esta questão, nos consideramos, entendemos que falta aqui uma referência àquela que foi a posição da oposição relativamente a esta questão, que não é, e que de alguma forma também penso que terá, ou que influenciou aquela que é a decisão que neste momento se está a tomar. Penso que essa nossa posição deveria estar aqui espelhada nos considerandos desta proposta. Depois, relativamente ao que se propõe, nós temos aqui uma dúvida que gostávamos de ver esclarecida. Esta devolução dos valores pagos pelos encarregados de educação mediante a apresentação do comprovativo é o que se vai verificar daqui para a frente? Ou estamos a falar de valor que foi pago anteriormente? Temos essa questão, que não conseguimos perceber muito bem o que é que isto significa. Não sei se estou a fazer a questão. Eu faria já aqui uma resposta só para perceber. Eu não percebi a sua primeira interpretação e gostaria que me focasse o que está aqui a dizer, que não está espelhado. O segundo ponto é assim, o que estamos a falar é que, a partir do momento em que uma família adquirir o passe, nós reembolsamos este valor. É só isto que estamos a falar, neste momento. E isso está no verso da proposta, porque excepcionalmente a Câmara de Ilha, como participa dos 146 passos, podem ser 146, como podem ser menos, é aquilo que nós estávamos a comparticipar e por isso também não traz aqui fundos disponíveis porque estavam previstos no orçamento, como eu vos disse, de 18 de março até ao final do corrente ano letivo, por ser a redução dos valores pagos pelos encarregados de educação mediante a apresentação do comprovativo. Isto ainda tem depois, aqui, a partir deste momento, nós, no momento, estamos aqui em junho de 2023, tem depois a nova negociação com o novo transportador, temos que ver como é que vai ser interpretado isso. Vamos ter a primeira reunião de trabalho com eles em abril, penso que vai acontecer a primeira, conheci-os ontem, foi a primeira vez que os conheci e, portanto, depois disto é que vamos ver como é que estas situações vão ser definidas daqui para a frente. Ok, pronto. Então, se me permite, já percebemos qual é a questão. O ponto 8 é complementar com o ponto da proposta. Portanto, deve ser reservado um período de adaptação ao novo modelo. Portanto, é 17 de março, depois como o Sr. Presidente explicou, 18 para a frente. Muito bem. Portanto, o que estamos aqui a falar é da necessidade que os pais terão de se deslocar, não é? Para poder aquilo que ficou articulado, comprar o passe para depois então serem reembolsados. Eu permitam-me estarmos aqui quase em diálogo, mas isto foi numa reunião de trabalho passada e, portanto, este formalismo não o vou tomar neste ponto. Portanto, aquilo que está aqui previsto é que, por exemplo, a Associação de Pais, nomeadamente da Gafanha da Encarnação, fará uma listagem e tratará unicamente este processo em bloco, não vai tratar individualmente.
E, portanto, a Transdev também está sensível a essa situação e, portanto, foi isto que falámos com o Dr. Paulo, o administrador, e, portanto, é neste sentido que estamos a resolver este problema e que já temos neste momento a informação que possivelmente os 146 não vão existir, porque há muitas pessoas que nunca fizeram uso do passo sequer que lhes era atribuído. Permita só para concluir, para terminar, a Câmara vai continuar a assegurar os passos aos alunos que distam Mais 3. a menos 3. Menos 3. Menos 3, não é mais, menos 3. Devia também estar previsto, eventualmente, e havendo esta formalidade, de prever e ter isto no regulamento de transportes, para ficar tudo... Eu volto a dizer, eu acho que nós teremos que fazer isso, mas teremos que perceber como é que vai funcionar o novo sistema de transporte agora no quadro do ART. Temos que perceber isto. Okay, agora, o tempo é curto para nós definirmos isto tudo, não é? A alteração de um regulamento, como sabe, claro que propõe aqui determinadas coisas. Acho que nós temos condições para manter esta situação. Acho que deveria de estar da parte dos pais sempre esta responsabilidade nesta questão dos menos de 3 km. Mas independentemente do novo operador, aqui a decisão que já está tomada, parece-me, é de continuarmos a assumir o transporte aqui aos garotos, rapaziada, que distam a menos de 3 km da escola. Permita-me uma coisa, relativamente ao novo contrato, o novo contrato prevê rentabilidade para as rotas. E, portanto, se elas tiverem um valor abaixo dos 80%, e eu agora não tenho preciso todos os, já foi negociado há uns meses, se não tiverem os requisitos todos que estão no contrato, a Câmara vai ter que pagar isso automaticamente pela utilização. E nós temos que ver como é que isso sobrepõe à nossa decisão relativamente aos passos. Temos que fazer esses cálculos depois. Okay. Está bem? Okay. Sérgio Lopes, faz favor. Sim, Sr. Presidente, a propósito deste ponto, não posso deixar de fazer uma declaração sobre o assunto. Em primeiro lugar, dizer que apoio esta proposta porque ela repõe um apoio que é justo, que não exclui ninguém da utilização gratuita de transporte escolar, como ao contrário daquilo que pretendia o Sr. Presidente na sua comunicação às cerca de 150 famílias em causa, retirando-lhes esse apoio. A Câmara está obrigada a apoiar os alunos que residam a mais de 3 km, mas não está impedida de apoiar os restantes, portanto não havia aqui qualquer ilegalidade, portanto não havia que estamos a produzir esta deliberação, ainda que o Sr. Presidente, para justificar a decisão, tenha indiciado que, em declarações, ele tem a resposta a pais que se deslocaram a uma reunião de Câmara, de que havia uma ilegalidade no apoio que era prestado pela Câmara e concluímos que não havia, e bem. Temos que constatar, naturalmente, que o recuo do Sr. Presidente da sua decisão, e este é um recuo que eu encaro como um indício positivo, não há nada de mal nisso, da assunção de um erro de substância e de forma. De substância porque excluía alunos que sempre foram apoiados pela Câmara e de forma porque fazia a meio do ano letivo, mudando as regras de jogo, a meio do jogo, curando legítimas expectativas criadas por aquelas famílias. Lamentamos é que tenha sido precisa a censura social e política de que a decisão foi algo para o Sr. Presidente perceber o erro que havia cometido. Portanto, resolve-se assim um problema criado por essa primeira decisão, devolvendo tranquilidade às famílias e às crianças, e regulariza-se, de facto, uma irregularidade procedimental, e aí o Sr. Presidente tem razão, não uma ilegalidade, porque, de facto, havia uma despesa da Câmara que não estava devidamente justificada, suportada por uma decisão política como é obrigatório que exista. Formalizamos, assim, a decisão de apoiar aqueles alunos, suportando a despesa numa posição formal deste órgão. Agora, é o tempo de tratar, assim que é oportuno, de uma solução permanente, que estabilize as regras para todos, independentemente de viverem a 3, a 4 ou 7 km da escola, que garanta o apoio a todos os alunos para lá deste ano letivo, que isso, esta proposta não me parece garantir, e que garanta a continuação deste apoio a todos os alunos.
E para isso é preciso alterar o regulamento, como já aqui foi dito, e evitarmos decisões pontuais como esta, porque não é a solução mais ortodoxa, mas é possível. Juntando mecanismos de monitorização da utilização do passe, para moralizar o acesso ao apoio, para racionalizar a despesa da Câmara, porque não faz sentido nenhum nós atribuirmos passos, pagarmos por esses passos e eles não serem utilizados. O único beneficiário deste procedimento é a empresa que não presta o serviço. É a empresa que não presta o serviço que nós estamos a pagar. Portanto, o passe é gratuito para todos, acedam a essa gratuitidade aqueles que quiserem, utilizando. Aqueles que não utilizam não têm acesso a esse passe gratuito, porque o dinheiro de todos que é utilizado através da Câmara para este apoio deve ser utilizado de forma racional, e não é racional nós pagarmos passos que não são usados. Portanto, nós devemos, não só na alteração regulamentar que fizemos, garantir que todos os alunos têm direito a passos gratuito, assim como criar mecanismos de monitorização que garantam racionalidade na execução dessa despesa, através de definição de regras de acesso ao apoio em função da efetiva utilização do passe, porque assim apoiamos todos os que efetivamente precisam. Muito obrigado. Só uma questão. Nós preocupa-nos aqui que os pais, algumas destas famílias seguramente terão dificuldade em fazer este pagamento primeiro para serem reembolsados a seguir. Sim. E isso a nós preocupa-nos. Portanto, o que nós faríamos era manter essa isenção para que os pais não tenham que entrar com o dinheiro à cabeça, o que para algumas famílias neste momento poderá ser complicado. É essa só a nossa questão. Não o faríamos desta forma. Muito bem. Eu vou-vos dizer uma coisa que sinto neste momento. Eu estou a ver um jogo de futebol, estou a ver aqui os árbitros e depois tenho que ir ao vídeo-árbitro várias vezes recorrer da coisa. Mas só há um árbitro, mas eu estou sempre a ver no vídeo-árbitro se foi falta, se não foi falta, se falhou, se foi justo ou não foi justa a marcação do penalti ou não foi. O que é certo é que este tema veio à conversa mesmo com o executivo que está aqui e fui eu que o trouxe à conversa. Porque há realmente, se o senhor entende que isto é uma irregularidade procedimental, eu acho que é. Acho que é uma ilegalidade, também acho que é. Volto a dizê-lo. Se acho que tivemos aqui um trabalho com vocês de participação na decisão, também acho que aconteceu e, portanto, até nem merecia tanta discussão. Acho que se resolveu o problema, não andamos aqui para trás nem para a frente, trouxemos aquilo que nós achamos que é devido pôr no lugar. E toda a gente percebeu isso, das associações de pais, com menor ou maior entendimento, daquilo que são os pais. Percebemos claramente que há famílias que deixam os filhos em casa e que depois vão trabalhar e os filhos depois dirigem-se no autocarro e isso permite-lhes algum conforto. Avaliámos essas situações, estivemos no terreno a perceber isso, com as pessoas que falaram connosco e percebemos que era importante realmente nós pensarmos aqui numa estratégia de futuro. Agora, se esta estratégia estava bem ou mal, já o discutimos na nossa reunião privada, portanto não o vou trazer aqui para cima da mesa novamente, porque está claramente a nossa proposta aqui de liberação, está o assegurar de uma ideia que foi partilhada com aqueles que vão beneficiar dela e, portanto, com acordo com eles, está planeado também na Câmara a forma correta de o fazer ou a forma, por assim dizer, com alguma criatividade, como se pode fazer neste momento, neste período, que já decorre há uns anos, mas neste período mais prolongado de 4 meses, para depois realmente se encontrar aqui uma fórmula definitiva para que isto esteja assegurado, para que o Sr. Presidente da Câmara não seja mesmo julgado por esta situação. Ele e outros. Pode acontecer a mesma situação noutros municípios. E pode haver as leituras que o Sérgio Lopes faz, que a Sra. Fátima Teles faz, pode haver isso tudo, essas leituras todas. Agora chegámos aqui a um trabalho que foi trazido por nós, por uma questão que nós queremos regularizar. Tivemos este bypass aqui do tempo. Acreditamos que foi muito produtivo todo o trabalho que nós tivemos sobre esta matéria e vai continuar a existir em articulação com as associações de pais. Um outro ponto que vem a seguir, que também o tivemos, que é aquilo que são os protocolos com as associações de pais, mas percebemos que nesta metodologia participativa está aqui uma vitória
da equipa perante uma situação que todos neste momento foram confrontados com uma irregularidade que estava aqui cometida e que tivemos que pôr aqui, cobrei ela durante algum período, mas temos que a finalizar mesmo, porque eu admito neste momento, sinto-me confortável com vocês como decidimos tomarmos esta decisão, mas a partir de julho temos de tomar outra decisão sobre esta matéria. Deixava então aqui à votação de todos esta decisão. A favor com declaração de voto. Muito Abstenção. bem. Muito bem. Abstenção. Disse. Abstenção. Eu gostava também de fazer uma declaração de voto quando essas abstenções surgem, mas tudo bem. Sinta-se à vontade, Sr. Presidente. Não, a senhora sabe quais são os princípios do Executivo e do Presidente da Câmara. Estão bem transparentes. Bem, passaríamos ao ponto 12, Fundo Municipal de Apoio às Famílias e Indivíduos Carenciados. Então, iríamos aqui A, B, C, D, E, F e G. Penso que não há nada aqui. Deixa logo. Não. Também não. Muito bem, obrigado. Ponto 13, atribuição de apoio para situações de emergência social. Se não houver nada, também passamos ao ponto seguinte. Não? Candidatura ao programa de incubação. Não sei se há alguma situação, alguma dúvida sobre o processo. Muito bem. Ponto 15, conta final da empreitada. Não há dúvidas. Não estão. Ponto 16, vias municipais, conservação e abertura de novas pavimentações no município de Idem de 2021, revisão extraordinária de preços, portanto, um acréscimo de valores. Ponto 16, alguma dúvida? Não? Não. Ponto 17, isenção de pagamento de taxas, Circuito de Surf do Norte 2023, à semelhança do que temos feito noutras reuniões de Câmara. Portanto, trazemos este assunto aqui. Ponto Senhor 4. Presidente, isto é para aprovar ou para emitir? É que a iniciativa é amanhã. Nós vamos emitir a licença hoje. Sim, Sérgio, ainda consigo. Eu ainda nem A sei. iniciativa está divulgada sem licença. Podemos pôr aqui a ratificação. Eu acho que é o mais correto. Abstenção com declaração de voto. Mas eu vou enviar ao Sr. Sérgio Lopes depois os documentos que nos chegam para perceber também os prazos que nós temos para fazer isto, está bem? Para você ter conhecimento. Eu já voltei. Sim, eu, para mim mantinha a aprovação, não é? A divulgação, depois se eles cometerem alguma irregularidade, também não sou eu que fiscalizo, não é? Eu mantinha a aprovação, está bem? Abstenção com declaração de voto. Muito bem. Ponto 16, aquisição de serviços de vigilância e segurança dos edifícios municipais. 18, peço desculpa, Paulo, peço desculpa. E finalizamos com o ponto, ainda temos, ponto 19, acordos de cooperação com as associações de pais para o ano letivo de 2022-2023. Não sei se algum dos vereadores quer fazer alguma intervenção. Sim. Força. Só, primeiro dar aqui uma nota bastante positiva, uma vez mais aos pais encarregados de educação continuarem a assumir esta responsabilidade de caráter voluntário, a participação ativa naquilo que é a gestão de todas as valências da componente de apoio à família e também das atividades de animação de apoio à família, numa gestão que já tem alguma tradição e é um exemplo para outros municípios, com a Câmara Municipal e com os agrupamentos do município. Aquilo que nós verificamos é que o aumento do apoio financeiro relativamente ao outro ano, ao ano atrasado 21-22, deve-se, parece-nos, ao facto do aumento do número de alunos nos agrupamentos, o que é francamente positivo, em linha daquilo que já se vinha a verificar nos outros anos e que, em certa medida, contraria, e uma vez mais de forma positiva, o decréscimo de alunos nos outros agrupamentos de outros municípios. As questões que eu queria perguntar ao Sr. Presidente são, para ser esclarecidas, porque eu não percebi, que tem a ver com aqui uma nova coluna nas tabelas das várias rubricas que aparece aqui, que é a compensação 21-22. Primeiro, perceber a que é que se refere este valor, porque não percebi.
Depois, no critério da dupla valência que se atribui ao primeiro ciclo, entende-se que o Jardim de Infância da Mata não foi contemplado, naturalmente, pelo facto de não ter alunos do primeiro ciclo. E a questão é, se neste critério de dupla valência se está considerado o apoio das interrupções letivas, e se sim, se todas as associações de pais, inclusive estas últimas que protocolar a regra principal, eu refiro a Valdilha e à Costa Nova, se garantem esse serviço. E por último, questionar aqui a retirada do ponto 4, cláusula terceira, do anterior protocolo, em que referia aqui aquela questão que também falámos já em tempos, tinha a ver com a questão de garantir em dias de pré-greves, de pré-anúncios de greve, o motivo de ter sido retirado, se foi entendimento de todas as associações de pais, e se isto foi pacífico, a certa medida, para ver de que forma é que irá funcionar de futuro, porque recordo que esta situação foi sempre negociada com as associações de pais, havia uma contrapartida, um custo adicional que era imputado aos pais e que a Câmara suportava, e naturalmente aquelas associações de pais que não conseguiam assegurar estes dias de greve, era porque não tinham recursos e, portanto, só para perceber. Portanto, são estas dúvidas, de resto, dar nota positiva àquilo que foi, uma vez mais, as boas negociações, não tenho dúvida, e do bom trabalho que estes pais continuam a prestar no nosso município. Pronto. Relativamente, não sei se o Sérgio Lopes vai fazer alguma intervenção. Não. Relativamente àquilo que nós tínhamos colocado em valor de orçamento para este ano, nós teríamos aqui um valor de compensação face àquilo que tinha sido a despesa com o aumento salarial no ano anterior. E, portanto, esta compensação vem nesse sentido, de resolver esta situação, porque nós não tínhamos aqui previsto isto e, portanto, sentimos que teríamos que o fazer e, portanto, fizemos aqui uma compensação de acordo com a tabela que está aí, quase que são 10 mil euros, não é? Compensação aqui do valor, portanto, 9.216 euros. Relativamente aos outros assuntos, relativamente a esta questão da greve, avaliámos com os nossos serviços jurídicos e do nosso assessor jurídico e, portanto, esta forma é a forma que melhor defendemos todos numa relação de futuro com esta questão das greves. Portanto, não há serviços mínimos sequer. Nesta questão aqui, vamos tentar assegurar um bocadinho a imagem que se assegurou, mas tem aqueles problemas que se levantaram todos, em que nós tivemos muitas dúvidas nas soluções que se poderiam apresentar. E, portanto, esta situação aqui prevejo, nós não temos que ter esta responsabilidade das associações de pais de acompanhar dentro da hora letiva. Portanto, nós só temos aqui a AAF e, portanto, e temos depois o outro serviço. E, portanto, eu da ATL, e, portanto, é neste sentido que nós estamos a dar a melhor resposta. Portanto, eu penso que estas situações estão todas compensadas. Houve realmente associações de pais, permitam-me dizer, que reivindicaram até por escrito a questão daquilo que são as atribuições face ao regulamento. Nós cumprimos claramente aquilo que é o regulamento. Portanto, não há aqui estas discussões com as associações de pais. Perceberam uma coisa, algumas delas trazem o trabalho de casa preparado, vêm com ele preparado e já sabem que os valores estavam certos e, portanto, confere que nós também não temos aqui forma nenhuma de tirar valores nestas coisas e já esteve nestas negociações. Por outro lado, há aquela questão de a quantidade dos funcionários quando nos dá 5,3 e porque é que não temos o 6 e porque é que ficamos com 5 quando deveríamos ter 6 e, portanto, discutimos estas matérias, mas penso que chegámos ao bom entendimento. Há realmente aqui uma coisa, que é a afinação daquilo que as associações de pais podem ser a resposta do futuro e os valores que cobram aos pais. Há associações de pais que têm uma sustentabilidade muito grande, que o apoio da Câmara, neste momento, vir nesta altura ou mais à frente, não traz qualquer problema, porque essa gestão está muito segura já numa consolidação das suas contas. Há outra coisa que também se falou, e permita-me, também deve ter sido uma negociação que já passou por ela, que é a questão destes protocolos serem estabelecidos em setembro ou outubro pela necessidade financeira.
Mas, como sabe, a Câmara também não lhes cobra as refeições e, portanto, eles têm aqui um pulmão face a essa matéria. E, portanto, chegámos a um acordo aqui sobre estas matérias. Faltou-me aqui uma resposta que não a tenho precisa para si, mas depois que lhe enviava, que é relativamente a uma compensação de pedido. É a questão da dupla valência, ou seja, se estão neste momento todas as ações de paz a garantir o acompanhamento fora do período letivo, das interrupções. Tenho que enviar isso, Não, está bem? não é isso, mas não. Ok, muito Então, bem. mas só para concluir, por uma questão de princípio, foi retirada esta questão de assegurar as greves, mas que poderá acontecer assegurar-se. E isso ficará ao critério Da associação. Nós temos aqui uma interpretação das associações de pais diferente em todo o território. Eu só vejo que uma questão que é no mesmo agrupamento, em que temos várias associações de pais, haver um critério diferente, estou só a alertar para possíveis problemas mais do E que fica a tudo nós. bem. Fica a nós. Bem, deixa Sr. Presidente, eu não posso deixar, em relação a esta questão, Força. uma questão que não me ocorreu na análise destes acordos de cooperação, confesso, de alguma maneira esta falta de orientação da Câmara em relação às greves, eu não sei se aqui se arrefece, porque houve uma orientação até em termos práticos, perante uma circunstância prática, houve uma orientação da DGEST, salvo erro, que disse claramente que, nos termos da lei, nos termos daquilo que está enquadrado no que é o componente de apoio à família, as crianças deviam ser acolhidas pelo serviço da ATL durante o período de greve. Portanto, se isso de alguma forma esse acordo de cooperação está ou não vertido, eu acho que não aquece nem arrefece, muito provavelmente não aquece nem arrefece, porque se houver essa obrigação, há essa obrigação e temos que a garantir. E no caso prático das recentes greves, tarde mas chegou um esclarecimento de que devia ser garantido. E bem, na minha opinião. Olha, eu só uma nota, eu relativamente a esse documento da DGEST, eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento do contrário. Que a DGEST nos disse que não deveria ser feito da forma que que o senhor interpretou, mas se tiver esse documento, faça-nos chegar, porque nós não recebemos da parte aqui da DGEST, não recebemos esta informação. Recebemos precisamente o contrário e enviamos para todas as associações de pais. Agora, se há outra informação, mesmo a CONFAP, acho que estou a dizer, a Confederação dos Pais, das Associações de Pais, também não nos deu essa informação. Estou assim aqui um bocadinho na dúvida se nos passou algum documento ou se recebemos algum e-mail e não o lemos, mas se tiver essa informação, faça-nos chegar, porque associamos a este processo, porque nós criamos um processo mesmo só para esta questão da greve, porque ainda temos aqui algumas coisas para assegurar com as associações de pais, nomeadamente as ausências e a marcação de refeições e, portanto, fazer encontros juntas com as associações de pais e temos que ver isso e portanto, olha, há aqui algumas coisas ainda para resolver, posso lhe dizer, isso muda-nos aqui o figurino. Espero que não seja tão verdade assim, mas fico na dúvida. Depois, se tiver alguma documentação sobre isso, faça-nos chegar, porque nós não recebemos isso da Direção da Educação do Centro. Está bem. Pronto, eu deixaria a votação então dos Sr. Vereadores. Por favor. Pronto, chegados aqui às 11h22 e cumprimentando também as pessoas que chegaram depois da abertura desta reunião e aproveitando aqui para agradecer a presença dos nossos novos PMPs que estão aqui, que no futuro também irão assegurar estas transmissões, depois serão disponibilizadas para todos verem, e agradecendo também quem chegou mais tarde, e a Associação dos Amigos da Praia da Barra, também a disponibilidade, e também aqui com a fábrica da Igreja presente. Iríamos passar então, se assim concordar, se os vereadores não verem problema, passaríamos já para a audiência do público e, portanto, estávamos disponíveis então para ouvir a participação do público e depois responder a medida dos possíveis. Bom dia, gostaria só que dissesse o seu nome e, se puder depois ficar com um contacto para posteriormente dar uma resposta, ficaríamos com essa nota. Força. Bom dia. Bom dia. João Luís Ferreira, presidente aqui há alguns anos, fiquei satisfeito de saber que vão atuar nos passadiços. Sou
tento regular e fico contente. E em relação a essa atuação que eu tenho nos passadiços, lembrou-me outra questão. É uma pena que aqui na Barra nós não tínhamos a possibilidade de fazer o circuito completo, ou seja, utilizarmos o passadiço até à Costa Nova, depois ir até à Ria e vir para a Ria até o ponto de partida, porque há ali uma zona na Ria que tem lá um obstáculo, que é uma casa que está construída no domínio público marítimo, que é ilegal. Era do antigo engenheiro Celso da Câmara. Eu lembro, eu colocado desde 66, aquilo ali era uma pequena enseada com umas pedras, e de repente aquilo foi aterrado e plantaram uma casa lá em cima. Bom, eu não vou ter essa questão legal, ia fazer uma proposta, porque é uma pena que não se possa fazer o percurso sempre ao longo da Ria. E também costumo ir muitas vezes à Vagueira de bicicleta e resolveram o problema de uma forma elegante. Puseram palafitas na ciclovia até à Vagueira, há zonas em que vamos por cima da Ria, o que é bastante agradável. Por que não fazer uma solução aqui, semelhante? Porque o muro foi mesmo até à Ria. Portanto, circundando o muro, fazendo uma construção em palafita, acho que se resolvia o problema sem estarmos a ter as questões legais, não interessa. Interessa resolver o problema e possibilitar um circuito bem bonito à Barra, que é usar portanto, os passadiços e completá-lo através dali. A gente já é ali, tem de ir para dentro, tem de ir outra vez, porque alguém construiu uma casa onde devia ter construído. E também me informei que era da Câmara, ainda por cima, ou talvez. E portanto, acho que é uma coisa que eu apelava que resolvêssemos esse problema. É de facto uma pena. Não haja a possibilidade de circundar por fora. E não me parece ser muito difícil. Já falei com pessoas, dizem que aquilo já prescreveu, no domínio marítimo não prescreve. Portanto, aquilo continua a ser ilegal, mas passo por cima disso, que queria dar a volta ali e não consigo, ok? Bem, seja Luís, muito obrigado. Muito obrigado. Eu só queria, mais ou menos, tenho um problema. Vítor Ferreira, que é um sistema de, eu tendo na minha área, na segurança, tenho um ponto que acho que é negro na Barra. Verão, saída da Barra, encarrafamento, incêndio na ponta da Barra, logo fundo. Não há alternativa para os bombeiros chegarem com a devida pertinência ao fundo. É um problema que tem de ser pensado. Pode nunca acontecer, oxalá que nunca aconteça, mas é um ponto negro na segurança da Barra. Portanto, essa história da passagem pela casa, se calhar seria um dos motivos para conseguir fazer chegar lá. Era só isso que eu queria chamar. Muito obrigado. Mais alguma participação? Bom dia à mesa, os membros aqui presentes. Sr. Presidente, eu venho aqui falar da questão do chamado lixo urbano. Debateu-se em várias reuniões esse assunto. Algumas ideias ficaram no ar para responder. Aliás, o Sr. Presidente não responde muito às questões, ou responde pouco às questões. Eu fiz algum esforço para perceber melhor o que é que está a acontecer com as empresas que prestam serviço à Câmara de Ilha, neste caso. E no que diz respeito ao lixo, há duas coisas que me fizeram pensar. Se nós, na Câmara, continuamos na boa linha de conduta no que diz respeito
ao custo, aos benefícios e aos prejuízos da atuação de todos estes elementos. São as empresas que prestam serviço à Câmara, e a Câmara presta a devida atenção a esses assuntos que, na minha opinião, não prestam. Que é o seguinte: eu fui perceber melhor se de facto a Câmara de Ilhavo, porque é comum às outras câmaras, tem controle do peso do lixo no nosso município que entra nessas empresas que prestam serviço. Eu gostava de ter uma resposta, porque eu fui ver e isso não acontece. Portanto, se não acontece, nós estamos na mão do prestador que aplica os zeros e os cifrões que possa, enfim, pensar que é melhor para eles. Outra questão é o aterro sanitário da Aveiro. Por exemplo, essas mesmas empresas exploram gás no aterro sanitário comunitário ali na Taboeira. A Câmara de Ilhavo, ou através dessas empresas, tem algum benefício? Isso devia ter ou não? Não sei. Deixa a questão. Portanto, esta era a questão do lixo, para ver se nós conseguimos evitar no futuro, e sob, entre aspas, a ameaça do Sr. Presidente, que vai haver muitos aumentos no futuro e nós vamos pagar quase como um negócio puro e duro do lixo. Se nós, consumidores, vamos ter que suportar a ditadura dos operadores que nos fazem consumir, nos fazem produzir lixo, nos fazem pagar e nós ficamos sem, digamos, voto na matéria. Sobre outra questão, a questão das águas. Mais uma vez uma ruptura de água, mais uma vez um fecho de água, mais uma vez não avisaram a população. A Câmara de Ilha devia intervir para proteger melhor as populações destes assuntos, porque continua a haver uma posição muito dura da direção das águas de Aveiro sobre os operários que prestam o serviço. Os colaboradores dizem sempre a mesma coisa: nós estamos a cumprir o que nos mandam e não podemos fazer mais nada, porque a gente diz que está mal, as pessoas vêm ter connosco, a gente tem que ouvir aquilo que nos dizem. Portanto, se de facto não há uma boa atitude da empresa para com os munícipes, terá que ser a Câmara a fazer. Isso é a minha opinião, muito simples. Eu ficava por aqui para não ser muito longo. Obrigado. Bom dia à mesa e bom dia a todos. A primeira questão era reforçar a ideia que este senhor colocou. Temos que sair do circuito, entrar na barra para voltar a entrar, e o outro era a continuação desse. Eu sei que deve ser muito difícil, mas a parte da ria, da barra virada para a ria, está uma tristeza. Ratazanas, lixo, não dignifica em nada a barra. Eu ouvi dizer em tempos que, sob a capa da ciclovia, que é possível angariar fundos para ali. Portanto, porque imagino que estas coisas sejam difíceis de resolver, mas aquela parte entristece-nos porque está virada para o lixo. Pronto. E é uma parte muito nobre da barra. Foi a parte que nos protegeu quando queríamos caminhar no tempo de Covid. Era para lá que íamos. Portanto, e serei a continuação daquilo que o senhor falou. Sim, senhora, circular por ali e continuar. Portanto, eram só estas duas questões. Obrigada. Ai, Maria Marçal. Bem, relativamente à intervenção do Sr. João Luís e da Dona Maria Marçal, nós vamos rever essa situação. Eu não estava a ver ali a casa do engenheiro Celso, e
conheço até a situação. Sim, eu conheço a situação, eu conheço perfeitamente, foi feito agora o reforço do muro, até que eles tinham um muro tinha e portanto foi feito o muro, sei. Portanto, nós vamos ver isso. Haveria uma pretensão desse género daquilo que propõe, portanto, um passadiço a contornar em redor, portanto, vamos ver isso e dar-lhe-nos uma resposta sobre isso. Gostaria que o Dr. Rui depois ficasse com o contacto, está bem, sobre isso, porque pode haver aqui uma intenção da nossa parte realmente de resolver isso e ficarmos com essa situação e com a vossa força, penso que é a altura de pensar nisso. Relativamente ao ponto negro, pois a Barra tem este problema das entradas e saídas, com o investimento até no nó. Penso que os bombeiros, normalmente, com veículos prioritários que são, juntamente com as autoridades, resolvem uma situação de emergência, podem não ser num tempo que é necessário. E tivemos aqui os incêndios das autocaravanas e tudo, que não foi tanto na extremidade, mas que se verificou que a combustão foi total e, portanto, já cá pouco íamos fazer, não é? Mas aquilo também é tão rápido, é a mesma coisa que um carro, nós não temos ideia, um carro depois de entrar em combustão, aquilo são 5 minutos e acaba o carro. Não vale a pena estarmos aqui a pensar noutras coisas. Portanto, fica a sua nota. Eu penso que os hidrantes estão todos a funcionar, aqueles pontos de intervenção para socorrer também aquilo que são os benefícios que os nossos bombeiros têm nos locais. Vamos rever isso, portanto, pedir ao vereador depois para ver quadro, se esses pontos estão todos, só para termos um alerta, mas sem chegarem ali as mangueiras dos bombeiros, depois não se vai resolver, ou de outros equipamentos de primeira intervenção que possam surgir também, muitos prédios têm esse equipamento. Talvez com uma primeira intervenção do serviço de incêndios mais pequeno, para dar tempo depois Eu queria lhe dar uma nota sobre o Vítor. Há aqui uma questão, por exemplo, nas atividades de praia, na época balnear, normalmente desloca-se mesmo uma ambulância para aqui e temos até os bombeiros com as bicicletas para os primeiros socorros aqui dispostos e neste momento até a Junta de Freguesia também entregou à GNR também para que esta intervenção seja mais rápida e mais fácil de fazer. Penso que há algumas preocupações das autoridades na área da segurança e da proteção civil, vamos reforçar sempre isso e fica a sua nota de registro. Relativamente ao São António Silva, as preocupações já são de há muito tempo, da sua parte, sobre estas matérias. Nós não deixamos de estar atentos sobre isto, sobre a questão do lixo urbano, e realmente a nós preocupa-nos, mas nós vivemos esta situação das recolhas do lixo e da entrega no aterro municipal, um aterro que é gerido por uma empresa privada, com talões de pesagem. Portanto, acreditamos que o que lá chega é conforme o talão de pesagem. Portanto, nós pedimos neste momento, já perante algumas intervenções, não só suas, mas que têm chegado também via e-mail, e nossas também, de interpretação desta situação, uma visita à ERSUC, que gera e que assume a entrega, para visitarmos as instalações e vermos isso em loco. Portanto, vamos fazer uma visita para nos aperceber como é que os sistemas estão a funcionar e também avaliarmos isso, porque tivemos da parte dos nossos presidentes de junta, naquilo que é a varredura diária que nós vimos nas ruas, as senhoras recolhem muita varredura, tem areia, essa areia depois é colocada nos contentores e vai ao custo dos RS. Eu percebo a sua preocupação, não sei se há outras soluções, mas vamos tentar minimizar este impacto realmente, que depois tem aqui impacto sobre os custos que nós pagamos nas tarifas. Não penso que eu ande aqui a ameaçar alguém, porque não faço ameaças a ninguém, não é nesse sentido que o faço, mas que temos que verificar uma coisa. Se nós tivermos esta estrutura bastante articulada dos nossos operadores que fazem a recolha e depois que fazem a transformação disso de lixo em outros produtos até, que fazem a seleção, se fazemos aqui o ciclo da economia circular, cada vez há mais equipamentos embrulhados e mais pessoas. O custo destas operações cada vez está mais caro. Não vai ser por nós reduzirmos a quantidade de lixo que vamos ter diretamente esse impacto na nossa fatura ou no nosso custo diário. No entanto, é uma das formas de combate que nós podemos ter, todos, que é continuarmos a utilizar várias vezes a mesma saca, não colocarmos sacas de dimensão diferente ou de espessuras diferente para aquelas que são utilizadas exclusivamente para os lixos, utilizarmos embalagens reutilizáveis e, portanto, todo este ciclo deve estar presente no nosso dia-a-dia. E com a entrada também daquilo que são os biorresíduos,
portanto, uma maior separação, não direi. É que depois o tratamento disso tudo e o transporte não venha a acrescer também à nossa fatura de todos esse trabalho. Portanto, essas não são as minhas dúvidas, é aquilo que eu tenho presente, e para lhe dizer, se hoje estamos com uma taxa que cobra 90% aquilo que são os custos que deviam ter sido, e por indicação, cobertos na totalidade pela taxa que nós pagamos, pois agora com a nova nota já ficamos aqui com um déficit enorme, porque vamos ficar a pagar muito mais no final do ano, pode chegar outra vez a um valor entre meio milhão a 600 mil euros da Câmara Municipal sobre esta matéria, para que se asseguremos o mesmo trabalho. Isso é uma questão que já foi discutida aqui, por 2 vezes, por 3 vezes, não vou trazê-la aqui, o senhor pode ter essa intenção, eu não tenho. Já dei as minhas explicações sobre essa matéria, se tivermos que ir mais a fundo nessa matéria, temos dados mais que evidentes para que isto seja uma prova da constante evolução destes preços ao longo do tempo e do comportamento da Câmara sobre o trabalho que lhes era apresentado e como é que era interpretado. Temos uma nova realidade, depois temos de nos debater com ela, temos de trabalhá-la e discuti-la. Relativamente à Rua da Riamar, ela está prevista uma intervenção já há muito tempo e é natural que aquilo que são a nova discussão do quadro comunitário nos traga suporte para nós, evidentemente, darmos ali uma nova imagem àquela rua. Eu estou esperançado que sim, nós vamos apostar também nesse projeto que já o conhecemos também e temos na Câmara Municipal. São projetos relativamente simples, uma enrocadora em pedra com válvulas de marés e depois com um passeio que possa dignificar também peões e ciclistas e prever ali um melhor deschamento depois de todos os outros equipamentos de resposta, a luz pública, águas pluviais e tudo isto, será a intervenção que se faz ali. É isto que está previsto, não lhe garanto que seja uma coisa rápida, porque estamos a negociar até ao mês 6 deste ano estes fundos comunitários, depois há de existir os avisos, isto fica no pacto, é uma perspectiva há 10 anos, portanto eu acredito que isto irá tudo acontecer, porque senão temos o galgamento das águas, da água salgada, e portanto será outro problema. Portanto, esses derrocamentos também farão essa proteção e muitas das nossas zonas à beira-ria vão ter que ter esse trabalho de criar muros de contenção, por assim dizer, com enrocamento de pedra ou não, ali como é muito fustigado pela marola, em dias de vento, temos que conhecer aquilo tudo. Haveria uma intenção também, como sabe, sempre se falou na Marina da Barra, existir ali, portanto, eu penso que isso está ainda muito longe de poder ser realizado, na dimensão que poderia ser, penso que não há ninguém que queira investir naquilo, portanto, já tivemos essa conversa, mas penso que isso vai ser muito remoto. De qualquer maneira, a nossa intervenção como Câmara Municipal estará prevista, na limpeza vamos trabalhar, nos ratos eu não consigo controlar porque, olha, estas zonas ribeirinhas têm sempre esta condição também de existirem estes animaizinhos por ali e, portanto, e há pessoas que muitas das vezes alimentam ali gatos e cães ali naquela curva e depois também serve a alimentação para esses roedores e, portanto, temos de ter esse cuidado. Temos reforçado isso também, essas vigilâncias, essa fiscalização. Há equipas também que nos têm ajudado, voluntários nessa matéria e, portanto, esse é um combate que nós podemos fazer, é quando virmos alguém a alimentar gatos ou cães na via pública, dizer que não deve fazer porque depois está a alimentar. Hoje tem um rato que é branco e cinzento, que é a gaivota, que também neste momento está nos centros das cidades e nas vilas e que consegue rasgar, e se deixarmos o contentor aberto, ela vai lá mesmo dentro, com uma facilidade que se calhar nem o gato nem o rato lá vai, mas ela vai lá dentro, pica e rasga os sacos todos e faz maiores prejuízos que aquilo que nós às vezes nós temos intenção, depois pega no alimento, deixa-o cair ou qualquer coisa e é um problema. Não sei se seria possível, nas próprias, temos agora várias empresas de construção, eles patrocinarem de algum jeito também, darem uma ajuda nesse aspecto, não sei. Pronto, eu diria só para fechar, e estas intervenções de são uma intervenção vossa unicamente, que essas empresas que estão neste momento a operar aqui na área da construção, temos colocado sempre a hipótese, nesses projetos e na via pública, de pôr equipamentos diferentes do que aquilo que é o contentor, aqueles molotes enterrados, portanto tem sido uma obrigação deles também disporem isso dessa forma. Ali ao pé da Rua 5 também irá nascer naquele prédio novo uma solução dessas. São soluções mais confortáveis para estas situações, também de higiene diferente.
Portanto, vamos trabalhando estas matérias, dando resposta também às vossas solicitações e, portanto, numa próxima reunião, se houver aqui mais algumas coisas, estamos disponíveis. Dava para encerrar neste momento, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de toda a equipa aqui da Barra, que nos ofereceu estas condições e que mantenham isto em ordem. Muito obrigado a todos. Obrigado.